Fala galera da inovação no Brasil, sejam bem-vindos ao FSW Brasil Talks, o primeiro. Nós somos para quem não sabe, uma startup de tecnologia industrial focados principalmente no Friction Stir Welding, que é um processo de soldagem por fricção, que substitui a fusão. Hoje a gente não vai falar em detalhes exatamente sobre essa tecnologia, porque a gente trouxe aqui um tema que a gente considera importantíssimo e no meio dele a gente vai discorrendo sobre a nossa tecnologia de junção, que é importada da Europa, solda foguete da NASA e é excepcional para materiais de baixo ponto de fusão, como o alumínio. E o tema de hoje é o fim da limitação no DCC na extrusão. Como o processo FSW revolucionou as margens de lucro dessa indústria e tem transformado commodities em solução e como você pode aplicar na sua empresa com um custo baixo ou até mesmo nenhum investimento. Eu tenho aqui ao meu lado Fábio Santos, responsável pelo P&D da FSW Brasil, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, e hoje a gente vai bater um papo aqui com a nossa proposta diz respeito, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Então, Fábio, por gentileza, se apresente para o pessoal. Fala galera, sejam bem-vindos então ao nosso primeiro FSW Brasil Talks. Bom, como o Danilo já comentou, a gente vai falar hoje sobre oportunidades de inovação em extrusão de alumínio, né, que é uma área industrial que apresenta um alto potencial para desenvolvimento de novos produtos, né? Um altíssimo potencial, mas é uma área infelizmente hoje carente em tecnologia devido aos altíssimos custos que se tem para se fazer um investimento em novas prensas de extrusão e os periféricos de uma planta para fabricação da extrusão de alumínio. Bom, então o título da nossa apresentação é esse, né? O fim do DCC, da limitação da DCC na extrusão. Mas eu vou precisar dar uma engenheirada aqui antes de entrar no assunto. Por favor, explica aí, o que é tal de DCC? O que é isso? Eu preciso dar uma engenheirada aqui antes de entrar no assunto para explicar o que é isso, né? O que é o DCC? E o DCC nada mais é do que o diâmetro circunscrito, né? Como se encaixa a geometria de um perfil dentro de um diâmetro, dentro de uma circunferência. E as dimensões desse perfil estão dentro, né, do design do perfil, estão dentro dessa circunferência. Então esse é o DCC. Isso é o que limita a largura, a dimensão, a altura, a espessura, parede, certo, se um perfil é tubular ou não, né? É um círculo, se eu quiser ter um quadrado, eu vou saber o tamanho máximo do quadrado limitado ao tamanho desse círculo. Imaginando um círculo, um quadrado dentro, o máximo que eu posso fazer de quadrado aquilo que atinge as bordas do círculo. Isso mesmo. E esse DCC também está totalmente relacionado com a matéria-prima da extrusão, que são os tarugos de alumínio, né? Com a bitola desses tarugos, né? Hoje no Brasil nós temos aí prensas de 3 a 14 polegadas, né? que aceitam, né? Recebem matéria-primas com essa dimensão, com esse diâmetro, né? De 3 a 14 polegadas. Certo. Porém, está concentrado mais esses equipamentos, tem mais de 240 equipamentos no Brasil, né? Prensas de extrusão, mas está numa concentração maior entre 7 e 10 polegadas. Isso traz ao mercado, né, ao mercado nacional, perfis com até, no máximo, aí entre 400 e 430 milímetros de largura. Certo. Né? Não ultrapassa muito disso. E dependendo da complexidade do design do perfil, a geometria, isso pode diminuir, sempre reduzir. Certo. Né? Ficando dentro desse DCC, do diâmetro circunscrito. Do círculo. É isso aí. Bacana. Essas do Brasil, né? Ela desqualifica esse tipo de produto para alguns mercados, né? Algumas aplicações em peças, né? Em mercados que exigem peças únicas, né? Com dimensão superiores a esses 430. Se eu quiser uma peça maior do que 430 milímetros de largura, eu não você vou conseguir vai ter que uma peça importar. única. Você vai ter que importar hoje. Exatamente. Ou recorrer a encaixe, solda, rebite. Peça etc. única não vai conseguir. Certo. Infelizmente, no mercado nacional a gente não consegue encontrar esse tipo de produto. Bom, para exemplificar isso que eu estou falando, nós sabemos aí que existe um antigo duelo, né, entre aço e alumínio para aplicação em alguns determinados segmentos. Exatamente. Né? E mercados aí que consomem aí toneladas de materiais por ano. Ou seja, é um mercado
muito frutífero, né? Você tem muitos negócios nesse tipo de mercado, onde existe esse duelo aí em aço e alumínio. Um bom exemplo para se falar disso é o mercado de fabricantes de equipamentos e veículos rodoviários, que é um segmento de altíssimo consumo no Brasil, muito utilizado, né? É o modal mais utilizado no Brasil há anos e eu não vejo mudança disso também para frente, né? Esse segmento ele consome muitas toneladas de metal por ano, né? E exigem, né, devido a ser grandes equipamentos, exigem peças grandes. Né? E a gente sabe que o aço, sim, ele por propriedades físicas, ele tem maior resistência que o alumínio. Porém, o alumínio, quando existe uma inteligência, uma engenharia inteligente aplicada nele, onde você consegue aplicar designs diferentes, perfis multitubulares, né, geometrias mais complexas que trazem resistência mecânica, esse design ele pode superar até essas propriedades do aço. Legal, uma vez eu vi num artigo que eu li aí pela internet de que o alumínio é cerca de 3 vezes mais leve do que o aço e 3 vezes menos resistente também. Só que essas duas afirmações, elas são verdadeiras até a página 2, porque em termos de resistência, se for aplicado ao alumínio um design com estruturas tipo o Honeycomb e tal, ele chega a atingir o grau de resistência do aço ou até superar, dependendo realmente do design, né, que é composto. Por exemplo, a gente sabe que uma das figuras geométricas mais resistentes na mecânica é o triângulo. Certo. Né? Então isso para a extrusão do alumínio, esse tipo de geometria, isso é possível de se fazer. Legal. E é uma técnica de produção, né? Uma técnica fabril que já não seria possível de se fazer no aço. Essas geometrias diferentes, né? De uma maneira viável economicamente, você não conseguiria ter essas geometrias no aço. Então é possível sim aplicar o alumínio nesse tipo de segmento com a mesma ou até maior resistência do que você alcançaria com o aço, com peças de aço. Porém, né? Ou seja, o alumínio pode ser aplicado nesse tipo de segmento. Né? Legal. Porém, a limitação aí vem no dimensional, né? Como eu disse, esses equipamentos são grandes e exigem peças inteiriças e grandes, né? De grande dimensão. E o cenário para investimento no país com relação a essas prensas que você me disse e tal? A gente está limitado a basicamente 430 milímetros de comprimento. Se eu sou hoje uma extrusora e quero investir, como é o cenário no país com relação a investimento hoje? Para começar, você não pode investir só numa prensa de extrusão. Certo. Você pode, porém, você vai ter que importar material de fora, né? Porque você vai ter uma prensa maior, com uma entrada maior, com bitolas maiores. Ou seja, você tem que começar a investir um pouco atrás na cadeia de fabricação. Você tem que começar a investir na fundição desses tarugos de alumínio. Certo. Com bitolas maiores, para você alimentar a sua prensa de extrusão. E isso é acessível? Não, custoso? Eu não posso arriscar a falar sobre números, mas é um investimento altíssimo, já começa por aí. Certo. E depois nós vamos para a fabricação dos perfis, que seriam as prensas de extrusão. A gente tem um país que não sai da crise, né? Exatamente. Você nasceu na crise, continua na crise, segue na crise, provisão de crise. Desde que eu me conheço por gente, eu ouço falar que a gente está em crise. Que o Brasil está em crise. E como que o empresário vai investir nesse tipo de cenário, cheio de incertezas, né? Cheio de um cenário arriscado, né? Arriscado para investimento. E a gente está falando de muito investimento. Quando você vai colocar uma prensa de extrusão para esse tipo de perfil maior, todos os periféricos dessa nova fábrica têm que ser adequados para trabalhar com aquele tipo de material. Ou seja, os equipamentos de movimentação e tudo mais, né? Eles precisam ser adequados a essa nova dimensão. Não é somente uma máquina. Toda uma célula que tem que ser preparada para a aquisição de uma prensa maior. Ou seja, é muito difícil hoje em dia o empresário investir nesse tipo de máquina, nesse tipo de fábrica nova. Né? A gente não está falando apenas de uma máquina, a gente está falando de uma fábrica nova para uma extrusão maior. Agora, todo dia surge tecnologias novas que superam outras antigas. A soldagem, por exemplo, que é uma solução para justamente essa limitação de comprimentos, né? Então, a gente não percebe, mas a soldagem está presente no dia a dia há anos e anos, desde os idos de 1800, a soldagem por fusão existe, né? E hoje em dia as tecnologias estão surgindo numa velocidade assim
absurda, quase que todo dia saindo novas tecnologias, gerações estão reduzidas e a gente pode transferir isso para tecnologia, né? Hoje a gente está falando aqui de soldagem por fricção, né? Que é uma soldagem no estado sólido, vem para substituir rebitagem, cola, encaixe mecânico, né? Mas quem pode dizer que daqui, sei lá, 20 anos não vai ter uma impressora 3D preparada para fazer a impressão de um material em metal com o diâmetro de um carro inteiro. Exatamente. Né? Uma impressora 3D com essa tecnologia. E assim, de qualquer maneira, as empresas têm um cenário que parece mais uma sinuca de bico, pelo que você me falou. Porque ela não consegue investir porque tem uma alta competitividade, são 240 prensas. Isso significa que a gente tem um achatamento nas margens de lucro, justamente esse é o nosso tema, né? Ao mesmo tempo é muito caro para você investir, a sua margem é baixa e tecnologia, o que eu vou fazer, o que eu tenho de tecnologia disponível, P&D de repente é muito caro e tal. Exatamente. Mas eu preciso me reinventar de qualquer forma, né? Existe aí um antigo provérbio aí de um velho sábio chinês que diz que o camarão que dorme a onda leva, né? Esse é sábio, esse é muito inteligente. Ele cai exatamente nisso que você está falando, né? A gente está falando aí de tecnologias para agregar no material. Mas e os materiais que podem substituir? Exatamente, o aço, um perfil de alumínio, o aço dizer que está muito atrás em termos de tecnologia. Exatamente. Existem grandes avanços em polímeros e outros tipos de materiais aí que com o avanço da tecnologia, daqui a um tempo eles vão se tornar viáveis financeiramente para serem colocados no mercado. Ou seja, é o que você falou, é uma sinuca de bico, né? O empresário, ele não tem todo esse dinheiro, essa verba de CAPEX para investir numa fábrica nova. CAPEX desapareceu, né? Ele não tem esse recurso, né, para investir numa fábrica nova e ao mesmo tempo, se ele não fizer nada, uma hora ele vai ser engolido pela tecnologia, pelos avanços da tecnologia. Com certeza. E hoje você tem uma competição que é transversal e ela não leva em consideração o porte da empresa, né? Ela é transversal e assimétrica. Você tem pequenas empresas, startups que conseguem atuar disruptando um mercado que pode quebrar uma grande empresa, justamente pela morosidade, dificuldade que se tem de manobrar, de estudar uma nova tecnologia que está emergente, né? E as dificuldades que essas empresas, grandes empresas têm de conseguir acompanhar o ritmo que está mais acelerado, né? Sim. Eu até estava num evento em Piracicaba, no Agtech Garage, que é o Vale do Silício da Agricultura, que eles fica em Piracicaba e teve esses dias a inauguração lá do espaço do Hub de Inovação e eles falaram isso. As grandes empresas são como transatlânticos, que para mudar o curso tem todo um processo, toda uma demora, e as startups estão aí, elas são como lanchas super potentes, ágeis, rápidas e tudo mais, atuam num determinado problema do mercado e conseguem com a sua estrutura minúscula manobrar e reagir a todas as necessidades rápidas. E na verdade esses grandes transatlânticos eles estão seguindo a ordem natural das coisas, dos avanços em gestão, né? As burocracias que esses transatlânticos têm, que nós não temos, né? As startups não têm, eles estão seguindo protocolos e procedimentos mais atuais. Né? O compliance que chegou aí, que são coisas realmente muita gente, né? Exatamente, são procedimentos que realmente trouxeram benefícios para as grandes empresas, para os transatlânticos. Trouxeram benefícios e hoje estão trazendo as dores, né? Sim, não tem nada que venha sem... Não tem ganha sem perda, né? Não exatamente. Existe isso. E hoje essa perda é essa morosidade para fazer pesquisa e desenvolvimento, para inovar, para lançar novos produtos, né? Existe uma certa morosidade. Sim. Bom, mas enfim, né? A gente não pode falar só de problema, né? Claro. A gente não pode falar só de problema, a gente tem que pensar. Temos bastante problema. Não podemos só chorar, né? Não podemos só chorar. E como Einstein dizia, né? É na crise que se nascem as grandes invenções, né? E como diria minha tia, bendita crise. Exatamente, bendita crise, né? Quem supera a crise supera a si mesmo, né? Então a gente tem que dar um jeito tem que encontrar soluções, né? Soluções para driblar esse tipo de dificuldade de falta de recurso, dificuldade na questão do desenvolvimento, no P&D, né? Porque realmente são
são recursos caros, né? Certo. Não só o investimento em máquina, né? Mas como a gente estava falando do P&D, eu sou um profissional da área de P&D há muitos anos. Eu estudo Friction Steel Welding há mais de 7 anos. Certo. Então eu tive uma curva longa de aprendizado. Perfeito, perfeito. Para você ter isso dentro de uma empresa, colocar engenheiros para estudar e desenvolver os primeiros projetos de Friction Steel Welding, se leva um tempo, tem uma curva de aprendizado realmente grande. Né? Sim, com certeza. Exatamente, ainda é uma tecnologia que está baseada é empírica. Não existem normas, não existem tabelas onde eu vou e começo a fazer projetos. Dá um spoiler, fala um pouquinho sobre a tecnologia de Friction Steel Welding para o pessoal poder entender. Rapidamente, assim, o Friction Steel Welding no Twitter, em 130 caracteres. Bom, o Friction Steel Welding é uma tecnologia de soldagem que acontece no estado sólido. Ela não utiliza nenhum consumível, né? E ela é altamente aplicada para ligas de baixo ponto de fusão, como no caso de alumínio. É claro, como ela não utiliza, ela não tem fusão para se unir as peças, né? Para se ter a junta metálica, ela apresenta diversos benefícios na questão de você preservar as propriedades mecânicas de uma liga metálica, como no caso do alumínio. Não tem arame, eletrodo, não tem gás, proteção ali, não tem gás emissão de proteção, de gases e fumos. não existe. Isso é uma tecnologia verde. Exatamente. Legal. A insalubridade baixíssima, você não tem que utilizar aqueles EPIs do soldador, né, do antigo soldador. Tem soldador de ressaca? Não. O Friction Steel Welding ele é um processo de engenharia complexo para ser transformado de ideia até o seu ponto final. Porém, depois que você passa por essa fase de transformação da engenharia, né, a fase de P&D, é um processo de apertar botão. Olha só. Então é inevitável que você tenha um P&D em cima da soldagem por fricção para você poder desenvolver, aplicar em escala. É inevitável. Certo. Inevitável. E toda vez que você muda de processo, você vai mudar um processo, diferenciar, colocar um outro produto na sua linha, você tem, por mais que seja mais curto esse P&D, devido à sua expertise, seu know-how naquilo, você vai ter algumas horas de engenharia de P&D naquilo. Certo. Antes que o pessoal comece a estar de cabelo em pé, aí a gente está falando que é inevitável o P&D e as pessoas começam a imaginar o custo desse P&D e tal, só quero dizer que a gente vai apresentar aqui como que a gente consegue resolver esse problema através do FSW Brasil Lab. Mas antes eu sei que o Fábio trouxe aqui uma amostrinha que é para exemplificar um pouco da aplicação da soldagem por fricção e eu acho que é interessante a gente abordar esse assunto, né, Fábio? Claro. Você tem aí essa amostra? Claro, vamos lá. Né? Bom, olha o tamanho desse perfil. 430 milímetros? Não, tem mais. Tem mais de 500 milímetros, ou seja, seria impossível fabricar nas prensas brasileiras um perfil nessa dimensão. Certo. E a gente consegue ver aqui a planicidade disso, né? A traseira, né? A parte de trás que não tem nenhuma deformação. O acabamento é realmente, né? Isso, Acabamento. Inclusive, em termos de acabamento, isso houve algum processo pós e Nenhum. pré-soldagem? Nenhum processo, nem pós, nem pré-solda. Você não precisa fazer chanfros, você não precisa pré-aquecer, você não precisa passar nenhum abrasivo, desengraxante, nada. Se você tem uma junta seca adequada, apropriada a receber o Friction Steel Welding, é só colocar em máquina e aplicar. Qual seria o DCC dessa peça aqui? Isso aqui tem 530 milímetros, 520 milímetros de largura. Que legal. Né? A largura dela, não o DCC. Né? Certo, a largura. E aqui a gente pode ver o cordão de Friction Steel Welding no centro, né? Eram dois perfis L's, e unidos formaram um perfil U. Então houve um redesign nessa peça. Exatamente. Teve que ter uma alteração no desenho técnico para a aplicação do FSW. Isso. Essa peça, para ela sair de uma prensa e ter essa largura, ela teria alguns encaixes mecânicos, né? O chamado macho e fêmea. Certo. Né? Isso apresenta resultado, porém você não tem propriedade mecânica ali, você tem folga, você tem um acréscimo de material naquela região para se ter esse encaixe, né? E foi removido esse encaixe desse perfil, onde você tem duas faces iguais e na verdade quando você tem um perfil macho e fêmea, você tem dois perfis,
você tem duas matrizes de extrusão, duas ferramentas diferentes. Certo. E nesse caso aqui a gente tem um perfil só, a gente tem um L para formar esse U. Pô, legal. Então a gente reduziu aí o número de ferramental e eu imagino que deve ter reduzido também alguma coisa em termos de volume de alumínio que ia nessa junta macho e fêmea. Exatamente, porque você tem uma saliência, né? De material mesmo para se formar esse encaixe. E você elimina isso com esse novo design de perfil. Fantástico, fantástico. Bom, pessoal, vamos então mergulhar no assunto que é tema de hoje no FSW Brasil Talks. Vamos falar sobre o fim da limitação do DCC na extrusão. Bom, então vamos lá, pessoal, para falar do fim da limitação do DCC no mercado da extrusão, a gente não pode deixar de falar, como o Fábio já havia dito aqui na nossa abertura, que é impensável você chegar num ponto ótimo sem falar de P&D. E a gente listou algumas vantagens do P&D que a gente encontrou por aí nessas andanças, inclusive fizemos algumas pesquisas internas, né, com alguns dos nossos clientes, foi bem legal essa ação que a gente fez. E assim, para listar para vocês, 97,1% das empresas que atuam com o P&D revelam impactos positivos de alta relevância. Olha que interessante, né? E parece que o P&D é uma coisa restrita a grandes empresas, né? Isso é um paradigma, né? Não é verdade, né? Infelizmente sim. Infelizmente sim, os médios e pequenos, eles até fazem, né, lançam novos produtos e coisa e tal, mas de uma maneira mais informal, e isso é ruim. Geralmente eles se valem do P&D de uma grande empresa para copiar um produto e acaba perdendo em autenticidade, em posição de liderança, né? Não consegue se destacar. Outra grande vantagem do P&D é você gerar um histórico de aprendizado. Né? Você desenvolve muitas coisas, passa por diversas situações até chegar num novo produto. E esse aprendizado vale ouro para uma empresa. Certo, com certeza. Então, infelizmente, as pequenas empresas, pequenas e médias, não atuam com um departamento fundado de pesquisa e desenvolvimento, e muita informação de alta relevância para aquela empresa se perde com isso. Geralmente tem que licenciar, pagar pela patente de determinada empresa que conseguiu fazer um produto inovador através de processo de P&D, né? Não existe mágica. A ideia aqui é 97% concorda que existe um alto impacto positivo a partir de processos de P&D. Né? Já no segundo ponto, aqui no segundo aspecto que a gente tem, desenvolvimento de novos produtos e processos industriais que apresentam receitas incrementais ou redução de custos. Então aqui a gente está falando da nossa chamada, a gente está falando de vez de achatar as margens de lucro, a gente está falando de maximizar as margens de lucro numa realidade onde está cada vez mais apertado. Exatamente. Né? Você tem duas opções para aumentar a sua margem de lucratividade, que é o preço. Porém, se você está vendendo a mesma coisa que o seu concorrente, como é que você vai colocar um preço maior? Não vai ter como, né? Ou você reduzir seus custos industriais. Esse é o lance, esse é o ponto. E na verdade o Friction Stir Welding se encaixa nesses dois itens. Perfeito, perfeito. Depois a gente Ele pode se encaixar nesses dois itens. Vamos gravar isso para a gente poder aprofundar aqui durante o conteúdo. Bom, o próximo passo, vantagem competitiva sustentável com relação aos concorrentes, adquirida com inovação própria, que é aquilo que eu estava falando, né? Das empresas não conseguirem, pequenas e médias não conseguirem ter tecnologia própria, uma inovação própria. Eles têm que sempre aguardar o setor de P&D de grandes empresas para daí copiar, né? E perde autenticidade, perde vanguardismo, pioneirismo e tal. Não conseguem ser protagonistas, né? E aqui tem uma palavra muito interessante, vantagem competitiva sustentável, que significa que não é uma vantagem competitiva temporária, né? É algo realmente inovador. Possibilidade de patentes. Sempre faz bem para a empresa ter uma ótimo, patente. Não? Já pensou, eu gostaria muito de ver uma pequena, média empresa emitindo uma patente para que as grandes aí sim passassem a copiar esse negócio. Porque, como eu disse, né, lá atrás, lá na introdução, as concorrências hoje em dia elas estão transversais e assimétricas. Não importa mais o tamanho da empresa. Essas empresas de pequeno, médio porte têm que se valer do seu maior dinamismo na tomada de decisão, em parcerias com startups como a FSW Brasil e outras, para justamente poder promover tecnologias proprietárias, né? Para poder patentear, para poder mostrar valor de fato. A vantagem competitiva sustentável ao negócio. O protagonismo, você ser o primeiro a lançar. Perfeito.
e proteger aquilo que você lançou. Eu tenho certeza que isso te é traz isso. benéfico, inclusive, para as grandes empresas, né? Que toda vez têm seus produtos sugados, subtraídos, copiados e tudo mais. De repente, inverter essa lógica de uma grande empresa poder usar tecnologias proprietárias de pequenas e médias, de repente por aquisição e tudo mais, é um dinamismo que entrega para o mercado, que facilita a entrada com bons competidores, né? Exatamente. Isso é muito bacana. Traz saúde ao mercado. Saúde ao mercado, aumento de produtividade e portfólio de produtos ou serviços. Isso é interessante, né? Não é mais oferecer mais do mesmo todos os anos, né? Tem empresas que estão fazendo mais do mesmo há 20 anos, né? E a gente está chegando num ponto que isso vai ser absolutamente improvável, né? Se você vai aplicar uma nova tecnologia na sua fábrica, na sua linha produtiva, ela tem que ter um aumento de produtividade. Claro. Você não pode andar para trás. Você Certo. não pode fazer pesquisa e desenvolvimento para andar para trás, ou seja, essa tecnologia ela tem que te dar uma maior produtividade. Exatamente, como a gente estava falando, pesquisa e desenvolvimento a fim de encontrar meios de redução de custos. Exatamente. Fantástico. E te permitir aumentar o seu portfólio de produtos. Muito bom. No caso da extrusão, hoje, né, o fabricante que só pode fazer uma peça, né, um lado do perfil, ele pode montar painéis, né? E esquecer do tal DCC, né? Esquecer disso, ele pode ir juntando, né? Soldando perfis com perfis e ter vários outros novos produtos que solucionam problemas do mercado, como eu comentei, de tamanho e tudo mais. Ele passa a ter um papel consultivo até com relação ao seu relacionamento com o cliente. Exatamente. Né? Ele passa a sugerir soluções, né? Exatamente. Sai da commodity, passa a sugerir soluções. A partir do momento que ele passa a sugerir soluções, ele assume um papel de protagonismo, né? Ganha autoridade, o cliente confia, o cliente vê que não é uma relação estritamente comercial, Sim. onde o fornecedor se preocupa de fato com os problemas dos seus clientes, né? E muitas vezes esse consultor técnico que tem o know-how, né, de fabricante, ele demonstra problemas que o cliente dele nem sabia que existia. Sim, isso é fantástico, né? Você chegar com uma proposta inovadora para o seu cliente, de repente faz lá um estudo de carteira, vê quem é que merece ser, né, brindado com essa oportunidade de maneira favorita, né? Exatamente. Exatamente, ele escolhe, né, quem eu vou brindar Exatamente. com essa nova tecnologia, esse novo Que produto. traga essa oportunidade, né? Isso é muito legal. O que mais que a gente tem aqui? Participar, isso aqui é muito legal. Possibilidade para participação em programas de fomento do governo para empresas inovadoras. Existem, né? Existem. É a lei do bem, existem uma série de mecanismos que tem dinheiro do governo para apoiar a iniciativa inovadora, né? Exatamente. Isso é muito bom. Pouca gente sabe, inclusive, disso. Não, isso é um dado assim até triste, né? Que a lei do bem ela já está aí há vários anos, né? Já vigora há vários anos e 1% das empresas que se adequam à categoria, né, para a lei do bem, que são elegíveis à lei do bem, são beneficiadas. Olha só. E 1%. eu já vi situações em que as empresas são inovadoras e não sabem, né? E não sabem. Não tem um processo ali, não tem expertise dentro da empresa para entender que, pô, isso aqui que eu estou fazendo já é alguma coisa Exatamente, inovadora, né? exatamente. Mas é nessa hora que se fala do ecossistema de inovação. Quanto mais você fomenta a inovação na sua empresa, é como se fosse um meio social. Você participa mais desse tipo de evento, né? E você começa a conhecer mais, Perfeito. inclusive sobre esses programas, né? Sim, muito legal. O que mais que a gente tem aqui? Sustentabilidade do negócio ao acompanhar tendências e avanços tecnológicos. Que na verdade aqui remete à seguinte situação. O FSW Brasil é uma novidade no Brasil, né? Exatamente. É uma novidade no Brasil que lá fora já está dominada, já está na era do pós-vendas. Aqui a gente está na era da educação. Estamos trazendo à tona a possibilidade o conhecimento do público, a possibilidade dele. É uma tecnologia que já vai entrar na meia-idade daqui a uns dias já. Desde 1991. Exatamente. Mas se for comparado com a sola tradicional, que eu disse lá atrás, desde 1800... Sim, ainda é uma jovem. Estamos falando de um bebezinho. Exatamente. No mercado. Vamos seguir? Vamos lá. Sugere hoje a vocês, empresários, engenheiros, comerciais ou até usuários de extrusão de perfil de alumínio, venha fazer o seu projeto de pesquisa e desenvolvimento com nós,
com a tecnologia de soldagem revolucionária do século XXI. Né? Inclusive, é caro, cara, é caro. Não, isso só da foguete da NASA, meu, é caro. Exatamente, é isso que eu ia te falar. Você viu que esses dias atrás, acho que umas 3 semanas atrás, teve uma reportagem no Fantástico falando dos 50 anos da NASA, 50 anos do lançamento, né, do homem na Lua, coisa e tal. 50 anos que o homem pisou na Lua pela primeira vez. Isso. Passou e eles fizeram um tour, né, na NASA e coisa e tal. Claro que bem fechado, né, as informações não podem ser abertas, mas... Deu pra ver o processo, deu pra ver o de processo da reflexão. Quem tiver curiosidade, acesse o YouTube aí, porque tem a retrospectiva da reportagem e dá pra ver. Se vocês atentarem bastante, dá pra ver lá no que mostra a fábrica de foguetes da NASA, que eles estão soldando, vocês vão perceber que é um processo de solda que não emite fumaça, né? E ali vocês vão entender que é o FSW sendo aplicado, né? E é isso que a gente chama, né? Essa é a oportunidade que a gente vem apresentar a vocês aqui hoje, né? Faça o seu projeto de pesquisa e desenvolvimento com o Friction Steel Welding, com a FSW Brasil. Conheça o nosso produto, que é o primeiro produto do nosso portfólio, que é o chamado FSW Brasil Lab. Né? Vamos conhecer um pouco, falar um pouco, desdobrar um pouquinho sobre o FSW Brasil Lab. Isso é importante. Né? Vamos lá, o primeiro tópico. Entenda o comportamento dos seus materiais aplicando Friction Steel Welding ou processos relacionados a essa técnica, como o Friction Steel Process, Rotary Friction Welding. Porque temos variações dentro da tecnologia, né? Não só a soldagem, né? Uma coisa, eu vou aproveitar para puxar o gancho para falar um pouquinho do Friction Steel Process, que é uma coisa fantástica, né? Porque o alumínio, para ele ter a propriedade mecânica, para ele ficar mais resistente, ele tem que ser trabalhado, né? Ele tem que ser conformado mecanicamente. Sim. Ele passa por um processo de transformação plástica, o que deixa, né, os grãos, a granulometria do material alongado, encruado. É isso que traz rigidez ao material. Certo. Mas se você quer produzir uma caixa, alguma coisa desse tipo, se você precisa dobrar esse material, você precisa levar esse material para um tratamento térmico de recozimento. Aí você perde todo esse encruamento. Senão eu não consigo dobrar. Senão você não consegue dobrar, você vai ter trincas, você vai ter, né, problemas nessa dobra, você não vai conseguir dobrar. Se eu pegar o microscópio e olhar esse metal, eu vou ter lá as estruturas granulares alongadas, todas esticadas. Largas. Exatamente. Então se eu dobro é como se eu estivesse quebrando a Exatamente. Aí você fala ele de vai estar todo refinamento, tenso. granulometria, é isso? Isso. Isso significa o quê? É que você está pegando aquilo que era alongado e largo, diminuindo e volta isso. Nanométrica. Não chega tanto. Não é só para fazer um paralelo. Mas ele volta a ter grãos equiaxiais, mais arredondados. Né? Mais arredondados. Isso permite o material a dobrar, deixa o material mais maleável, mais trabalhável mecanicamente. Mas mais maleável não significa menos resistente. Né? Nesse caso sim. Né? Nesse caso sim, que você precisa colocar o material no forno para toda aquela placa, vamos chamar de placa como exemplo, para toda aquela placa chegar nessa condição para você poder dobrar. Entendi. Certo? Então você perdeu toda a resistência mecânica que você adquiriu numa laminação ou numa extrusão. Certo. Com o Friction Steel Process, se você quiser, numa determinada região, fazer uma dobra no material, você não precisa soldar aquela região, você passa ali, você faz um Friction Steel Process, faz uma mistura do material naquela região da dobra e você tem um tratamento térmico localizado. Entendi. Todo o material vai estar encruado, né? Ele vai estar com resistência mecânica mais apurada. Eu não preciso de um tratamento térmico na peça inteira. Não. Só naquela região onde eu preciso de uma dobra. Exatamente. Uma economia absurda. Você não precisa gastar com tratamento térmico e deixa o material mais resistente. Tá aí outro exemplo para se fabricar, para você fazer outros produtos, lançar novos produtos no mercado. Foi só um gancho. Legal. É claro que quem quiser conhecer mais sobre todos os processos, entre em contato conosco. Um dos outros objetivos do nosso vídeo é gerar bastante dúvida para vocês entrarem em contato conosco. Com certeza. Bom, projetos de engenharia fast track, é isso mesmo. Né? Os nossos projetos duram em média, levam em média 30 dias para ter as primeiras análises já feitas. Né? Uma análise de viabilidade metalúrgica. O que é a análise de viabilidade metalúrgica? Bom, vamos lá. Digamos que você tem um produto seu, né, que você quer lançar no mercado soldado. Você tem um perfil como este,
né? Você tem essa peça, você quer juntar com essa através do Friction Steel Welding e lançar esse novo produto no mercado. Certo. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar o seu material, fazer um projeto de engenharia de Friction Steel Welding para o seu material, certo, né, adequado ao seu material. Além de um design de uma ferramenta adequada para o seu projeto, nós vamos fazer todo o delineamento de processo, vamos ter todos o banco de dados de processo para o seu material. Interessante. Né? E o que é a viabilidade metalúrgica? Depois de soldado, nós vamos fazer todos os ensaios destrutivos e não destrutivos para comprovar que o seu material, sim, ele pode ser soldado por Friction Steel Welding e apresenta viabilidade metalúrgica, ou seja, ele apresenta as propriedades mecânicas adequadas para a aplicação que você deseja. Para a homologação do produto. Né? Exatamente. Legal. Exatamente. Que a gente tem? Bom, resultados conclusivos da aplicação dos processos nos seus materiais, ou seja, no seu perfil, na sua amostra de material. Né? A gente não vai pegar nenhum dado de internet e colocar no seu revisão bibliográfica. Não. Né? Não é existe uma revisão bibliográfica que antecede, né, a primeira etapa do projeto. Porém, claro. Nenhum dado dali, a não ser só a referência bibliográfica mesmo, nenhum dado dali é colocado no seu relatório. Entendi. Na verdade, você está trazendo a peça ou material do cliente e estudando em cima dele. Exatamente. E que puxa o gancho para o próximo tópico, né? Sendo assim, né, analisando o seu produto, você tem um embasamento técnico científico para inserir um novo produto no mercado. Ou seja, você tem todos os argumentos que você precisa para colocar, para convencer o seu cliente, para mostrar para o seu cliente, né, que o seu produto funciona, esse novo produto funciona. Você tem um embasamento científico. Né? Isso é muito importante. Você tem a materialização disso. Exatamente. Né? Bacana. Bom, a prototipagem, como você falou de materialização, né? A prototipagem do novo produto, o FSW Brasil Lab também chega nesse tipo de entregável, né? Tanto em escala menor ou até a escala, né, do produto no tamanho real, exatamente. Fantástico, fantástico. Para colocar prototipar dentro do FSW Brasil Isso. Lab. Às vezes para homologar um produto você tem que ir para campo de teste, alguma coisa. Fazer os dinâmicos, né? Exatamente. Fantástico. Bom, a coengenharia, né, que é você mudar aquele seu produto que você já tem hoje e adequar para o Friction Steel Welding, né, com desenhos e simulações de esforços, né, por softwares, adequando a tecnologia ao Friction Steel Welding, ou seja... Que é o que a gente estava falando do redesign lá, né, que foi preciso inclusive naquela peça que você nos mostrou aqui no que a gente removeu ali os encaixes Smart Frame. feito um estudo que comprova que mesmo sem aquele sistema que estava funcionando, a coisa é até melhor. Sim. Ou apresenta o mesmo resultado. Sim, em termos de eficiência. Porque os resultados dos ensaios destrutivos, os ensaios de tração, dobramento, eles são imputados nesse software após realizado os ensaios finitos, exatamente. Né? Legal. E existe toda a simulação dinâmica do seu produto. Ou seja, o cliente tem a oportunidade de apresentar isso para os interessados, perfeito, né? Para os stakeholders, clientes, fornecedores, está dentro desse embasamento técnico. Apresenta toda uma qualidade de material estudado, inclusive graficamente, no produto dele, né? Isso é muito legal. O que mais que a gente tem aqui? Bom, informações para a escalabilidade de um novo produto, com as prévias de tempo e custo do novo processo. Bom, se você quer fazer um projeto de P&D, né, existem, é claro, iniciativas pré-competitivas, mas se você é um empresário, se você tem a sua prensa, se você está focado em um determinado produto, né, você tem um cheiro, né, de mercado, você tem uma indicação de que aquele produto vai vingar, certo, e consequentemente uma demanda. Você já tem um produto sim, competitivo no mercado e você quer aprimorar ele, né? Então você conhece a demanda, né? Você conhece o volume mensal ou anual que você tem daquele produto. E aqui a gente consegue traquear os tempos, os prévias de tempos, custos de processo, né? Porque, sim, como a gente disse lá, a inovação tem que trazer, nesse caso, uma redução dos custos, né? Para que a gente possa promover a maximização das margens de lucro. Exatamente. É isso? Exatamente. Então você vai ter essa prévia, né? Esses números de quanto você pode produzir daquilo por mês, né? Por dia, por hora, enfim. E também uma condição, você vai ter a condição de custo, né? Tem uma prévia dos custos. A visão e valorização do produto final. Bacana. Contempla tudo isso, né? Você valorizar o seu produto final. Todo esse cesto de informação, né?
esse Tá pool... tudo isso daqui entra, é o processo dentro do FSW Brasil Lab, e com tanta novidade assim, entra naquilo lá que eu estava falando lá anteriormente. Vai ser caro, né? O pessoal tá ansioso para saber o preço, mas a gente vai chegar lá, né? Vamos falar um pouquinho dos entregáveis, né, em si, né? E o que acontece no FSW Brasil Lab. Na minha opinião, os ganhos eles sempre superam os investimentos. Tem que ser. Tem que ser. Calma. Não fica com a NASA na cabeça por enquanto. Eles estão com esse negócio na cabeça, eu estou só fazendo o papel do advogado do diabo aqui. Bom, vamos lá. Então, o que a gente entrega com o FSW Brasil Lab aos nossos clientes? Resultados de testes de processo e laboratoriais praticados nos seus materiais, como eu te disse. A gente vai trabalhar em cima das suas amostras, do seu material, no caso, no seu alumínio. Isso é importante. Isso é... E não resultados de pesquisa, como eu falei, né? Outra coisa muito legal, que é primordial para você fazer uma venda desse novo produto. Esse aqui o mercado vai amar. É o mostruário do seu novo produto. Né? Ou seja, você pode ter uma peça você colocar na mão do cliente, na mão de um parceiro. Você pode chegar numa reunião de trabalho, para fazer a venda, executar a sua venda e colocar uma amostra dessa na mão do seu cliente. Cara, isso é muito legal. Mas não só na sua mão, mas se você tiver uma equipe de vendas e todos. Numa grande empresa você precisa convencer de vendedor a diretor. Exatamente. Né? São vários departamentos que você precisa penetrar com a sua ideia. Fora que aquele rapaz que está sentado na cadeira de P&D muitas vezes não tem demanda de P&D, né? E fica perdido buscando o que fazer e de repente ele encontra uma solução de FSW que ele pode tangibilizar e entregar para o pessoal e falar, olha o caminho novo que a gente tem aqui. Até por isso que eu usei essa palavra, mostruário, né? Realmente para todas as pessoas, para os envolvidos numa venda, terem ali a sua amostrinha daquele novo produto. É muito importante. Bom, desenhos e simulações, como a gente falou, da simulação do software. Perfeito. Né? Graficamente você vai poder apresentar isso, né? Perfeito. Esforços, né? Da simulação dinâmica. 3D, exatamente. Legal. Bom, além disso, nós podemos aí contribuir com treinamentos, palestras e consultoria do processo Friction Stir Welding. Muito bom. Até porque existe a complexidade, como eu falei, de engenharia, então nós podemos atuar nisso. Até na venda dos nossos clientes nós podemos atuar. É legal porque toda empresa tem uma equipe e essa equipe precisa estar na mesma página quando vai investir, né, em P&D. Exatamente. E nesse momento sempre vai ter aquele capitão que vai puxar um projeto, né, junto conosco da FSW Brasil, mas fica sempre aquela insegurança de passar para os seus pares e stakeholders, quaisquer que sejam, no quesito de informação, de treinamento. Como é que eu vou explicar essa novidade aqui, né? Eu vou ter que estudar tudo que esse cara estudou para eu conseguir fechar um negócio ou convencer um stakeholder da minha organização. Junta a galera, coloca numa sala e dá-lhe pau o treinamento. Hoje se chama muito do Open Day, de inovação, ou os Tech Days, esse tipo de coisa. Legal. A gente promove isso dentro da casa do nosso cliente. Fantástico. Só chamar que a gente vai. Legal. O que mais? Que mais? Os protótipos, né, que eu já comentei, dos seus novos produtos. Mesma escala. Exatamente. Fantástico. Dados de produção, né, com os tempos de processo, para a escala do novo produto, os dados de custo, que tudo isso, todo esse trabalho de engenharia gera esses dados de alta qualidade para se ter uma prévia disso aí. Sim, e o objetivo sempre, reduzir tempo, reduzir custo. Esses dois tópicos eles são essenciais para você precificar um novo produto. Não adianta chegar com uma amostra, fazer uma baita de uma venda, um tech day, sem você ter preço naquilo. Certo. Então, para você precificar o seu produto, isso são dados essenciais. Chegar com esse produto no mercado, né? Essenciais para inserir o novo produto no mercado. E o FSW Brasil Lab entrega isso. Fantástico. Bom, e depois de tudo isso, né, depois da etapa de P&D, que infelizmente ainda nessa esfera de P&D existe ainda um índice de mortalidade de projetos, né? Claro. Infelizmente. Mas a FSW Brasil também tem solução para isso, para não deixar morrer esse novo produto, esse projeto que está nascendo. Porque aqui a gente está dizendo assim, olha, você tem um investimento em P&D, que é o FSW Brasil Lab, mas assim, pode não dar certo, o P&D, mas o cliente ele tem que investir na frente, ou como é que a gente faz para que o cliente não assuma esse risco? Bom, então, o último tópico aqui de entregável é a parceria com o FSW Brasil, que ela pode ser vitalícia, né? Através dos outros produtos do nosso portfólio.
que são o FSW Brasil Tech, que é, se o cliente... A gente vai detalhar um pouco melhor mais para frente esses toques. Sim. Mas, falando sucintamente sobre esses produtos, o FSW Brasil Tech ele tem a capacidade de fazer o design de um equipamento. Se você, nosso cliente, decidir ter um equipamento de Friction Steel Welding dentro da sua fábrica, nós temos a capacidade de fazer desenhá-lo, projetá-lo e fabricá-lo e comercializar para os nossos clientes esse equipamento. Legal. Caso não queira, nosso cliente de extrusão de alumínio, ele quer se limitar à expertise, né, que ele já traz há anos de extrusão de alumínio e não quer soldar, não tem problema. Nós temos o FSW Brasil Budget, que é a industrialização dos produtos dos nossos clientes. Não é que ele não quer soldar, ele não quer investir no maquinário, não quer ter a máquina lá, mas ele quer ter a tecnologia. Ou ele não quer aumentar o quadro, não quer aumentar o quadro de funcionários e tudo mais, ele não quer investir em recursos humanos também. Existe uma solução que é o FSW Brasil Budget. Exatamente. Mas vamos deixar para vamos falar um pouco, fazer um negócio dedicado. Vamos falar adiante sobre isso. Legal. Agora vamos lá, Eu perguntei da garantia. Garantia? A garantia que o cara vai ter que investir para o FSW Lab, mas existe um risco da coisa não dar certo, existe um risco de a viabilidade metalúrgica não acontecer, ou então do produto dele não corresponder às expectativas em termos de redução de custo, processo, produtividade e tudo mais. O que a gente faz para o cliente não cair nisso? Bom, legal. Toda demanda que nasce para a FSW Brasil, ela passa por uma entrevista. Certo. Nós conversamos com os nossos clientes, entendemos essa demanda e nós temos até uma ferramenta que nós batizamos. Né? Nós batizamos os 4 P's, né, dos pilares do Friction Steel Welding. E esses pilares viabilizam, né, um projeto. Ou seja, primeiro ele nasce nessa entrevista. Se a gente identificar que esses pontos eles não estão fortes, né, eles estão enfraquecidos, talvez a gente já sugira ao nosso cliente outro tipo de solução, né, sem ele gastar nada. Ou seja, a gente, quando nasce uma demanda... Uma pré-consultoria gratuita que garante um nível de assertividade maior. Perfeito. Nós já mitigamos os riscos a partir de que nasce a demanda. Certo. Na verdade, antes de nascer a demanda, né? Só um parênteses, esses 4 P's é bem interessante. A gente tem que seguir, a gente persegue o seguinte objetivo. A gente tem que melhorar esse produto em termos de qualidade, processo em termos de tempo, produtividade em termos de demanda e preço em termos de custo. A gente tem que reduzir os custos. Esses se a são gente os 4 não pilares. atingir esses 4 pilares, se eles não forem consonantes, se eles não derem um resultado positivo nesse sentido, a gente sai fora da jogada e ninguém gasta tempo de ninguém, né? Exatamente. Isso é muito importante. Acho que eu respondi a questão da garantia que você perguntou. Essa é a garantia. Fantástico. Vamos seguir? Vamos lá. Esse é o tópico que nos nos impulsionou a fazer o primeiro FSW Brasil Talks. Nós queremos com essa iniciativa nossa quebrar alguns paradigmas, né? E nós sofremos com esse paradigma. O principal é isso, né? A gente provocou, falou da NASA e coisa e tal, falou dessa última entrevista, essa matéria do Fantástico e coisa e tal, porque é um dos paradigmas que a gente mais sofre. P&D é caro, sobretudo quando a tecnologia é muito avançada. O P&D é caro, a fabricação é cara, colocar isso, o equipamento é caro, o profissional que vai trabalhar com isso é caro. E a gente está aqui para quebrar paradigmas. É claro que nos próximos vídeos a gente pode falar sobre os outros produtos. Hoje a gente está falando sobre o Lab, que é o pontapé inicial, é o kickoff de qualquer projeto para Friction Steel Welding. Legal. Então vamos lá, quanto custa o FSW Brasil Lab? Né? Eu tenho certeza que o investimento ele é menor do que se você tentar fazer dentro de casa. Eu tenho certeza que o pessoal já leu também. Bom, vamos lá. Então é claro que todo projeto ele apresenta suas características, né, de escopo. Sim. São distintas essas características e tudo isso é analisado, né? Não é um produto embalado, encaixotado. Não, a gente não vai pegar nada na prateleira e vai colocar ali. Cada produto vai ser um produto Mas diferente. a gente já tem uma média diante daquilo que a gente já atendeu através do FSW Brasil Lab. Exatamente. Né? Então a gente sabe onde começa, quais são uma faixa, né? Uma faixa de valores aí para se iniciar esse projeto, para ter esse kickoff, essa viabilidade metalúrgica. E isso
podem acreditar. Isso acontece ali entre 6 e 10 mil reais. Cara, não é possível, meu. 6 mil reais é o salário de um engenheiro que no CLT custa o dobro. Que vai levar anos para chegar. Você disse que em torno de um ano e meio para ele estudar, a ponto de dizer assim, tô pronto para vestir o bracelete de capitão e conduzir um P&D. Exatamente. E essa é a nossa maior missão, né? Nós queremos quebrar esses paradigmas e tropicalizar o Fiction Theory. De 6 a 10 mil reais. Isso o quê? O projeto de P&D inteiro? Não. Ou isso é o quê? É mês a mês? É pontual? Não, é o projeto, esse é o escopo de projeto. Os projetos que a gente tem feito hoje, ultimamente, eles estão margeando aí esse range de valores. Entre 6 e 10 mil reais a gente vai fazer tudo aquilo que a gente disse antes. É claro que existem as características do projeto que podem até diminuir isso, podem aumentar, dependendo da quantidade, dependendo da quantidade, da complexidade, tipo de junta, às vezes o tamanho de protótipo, né? Mas a maioria dos projetos estão nessa faixa de valor. Exatamente. Aí, né? Como eu falei que pode reduzir, muitas vezes esses fabricantes, né, as extrusoras, elas têm os seus laboratórios internos para realizar os ensaios físicos, né, ensaio de tração. Então a gente deixa a critério do cliente dizer, olha, eu tenho um laboratório aqui, não me cobra isso, aqui eu tenho de graça. Exatamente. Legal. E essa relação com a gente é sempre muito aberta, a gente já fala sobre isso nessa primeira entrevista. Sim. Pô, tem isso que a gente pode colocar dentro do seu projeto. Às vezes ele não tem interno, mas ele tem um laboratório já credenciado. O nosso objetivo final é viabilizar o produto no mercado, né? Exatamente. Não é fazer P&D, não é estudar o voo da borboleta. Nós queremos viabilizar negócios. Vamos estudar rapidamente, 30 dias, a gente entrega as amostras, prova que é possível, faz os protótipos e dá-lhe, vamos colocar no mercado. Exatamente. Então esse projeto, né, o que a gente faz nesse projeto? Esse projeto ele é exclusivo da sua tecnologia, da sua amostra, e ele tem aí, envolve, né, uma demanda nesse tipo de projeto de no mínimo 20 e no máximo 30 testes. O que são esses testes? Né? É colocar o material na máquina mesmo. Estressar o material, vamos mudar o processo. Muda isso, vamos mudar a ferramenta, vamos mudar o design da ferramenta. Até que se chegue ao estado da arte, da soldagem. Exatamente. Para quê? Para potencializar a resistência mecânica e a viabilidade. Legal. Né? E a viabilidade. Sempre a gente começa com uma velocidade mais baixa e prova, olha, que solda. E depois a gente vai destruir aquilo ali e ver se está bom mesmo. Dá para aumentar? Em quanto tempo você entrega um orçamento para mim se eu submeter a você um projeto agora? Menos de 5 dias. Se passar de 5 dias para a gente entregar um orçamento formal... Não somos startup. Não somos startup. A gente não tem no nosso DNA a agilidade que a gente estava pregando lá no início. Exatamente. A gente precisa ter essa agilidade. E realmente não pode passar de 5 dias. É claro que tem essa entrevista nesse meio tempo e tudo Isso mais. É importante. A disponibilidade do próprio cliente, um tempo prévio, né? Sim. Mas agora, Fábio, é o seguinte, cara, eu sou líder de mercado, eu tenho um produto muito foda e, eu não quero correr o risco desse negócio cair aí e ficar a esmo no mercado. Como é que você me segura isso? Como é que a minha informação confidencial está protegida com você? A gente falou sobre burocracias, sobre agilidade, que somos startup, porém nós somos responsáveis. Nós sabemos o quanto vale uma informação de um novo produto, de um novo projeto no mercado. A gente sabe como funciona o sigilo industrial, como é a concorrência. Então, fique tranquilos, nós somos startups, mas nós somos responsáveis com as informações dos nossos clientes. Normalmente, um novo projeto se inicia através de um NDA, né, um acordo de confidencialidade, que nós estamos juridicamente obrigados a guardar, a preservar a informação daquele novo projeto, daquele novo produto. Importante. E acho que é um procedimento padrão, né, para quem vai tratar de inovação. Exatamente. Fechada. Existe aberto, existe fechado. Exatamente. Legal. Bom, então vamos falar sobre os próximos passos, né? Chegamos aqui, vamos desdobrar um pouco do tech do budget. Exatamente. Né? Como a gente já comentou, a gente viabiliza novos negócios, né? Através de projetos, é claro. Mas, mesmo falando de pesquisa e desenvolvimento, falando de inovação, falando de novo projeto, novos produtos, a gente não pode parar por ali. A gente tem que viabilizar novos negócios, novos produtos, realmente viabilizar novas receitas para os nossos produtos, receitas incrementais aos nossos clientes. Certo. Então, precisa ter um próximo passo, próximos passos, né?
E como que a gente dá continuidade ao seu projeto, ao seu novo produto? Nós temos através dos dois outros produtos do portfólio da FSW Brasil. Como a gente comentou, a gente vai dar uma desdobrada um pouco melhor aqui sobre o FSW Brasil Tech e o FSW Brasil Budget. Bom, após o Lab, né, se você decidir adquirir, você conseguiu identificar, visualizar a viabilidade daquele produto através dos seus dados de mercado, dados de produção, de custo, passou volume. dos 4Ps, Isso. passou do... Legal. Viabilidade metalúrgica, se o você LED resolver isso, exatamente. O produto está pronto, né, está prontinho para sair no mercado. Ele tem duas opções. Duas opções. Se você quiser adquirir um equipamento para você fazer dentro da sua empresa, né, dentro de casa, soldar os seus perfis, soldar as suas peças, nós temos o FSW Brasil Tech, né, que através da nossa expertise a gente consegue montar, desenvolver um equipamento específico, customizado para a sua aplicação. Para o produto, né? Exatamente. Você não vai incorrer no risco de comprar uma bazuca para matar uma formiga como ela fora. Exatamente, né? que é um dos outros paradigmas que nós temos a vencer com o FSW. Realmente, se você for orçar hoje um equipamento para Friction Steel Welding, você não vai encontrar no Brasil, a não ser conosco. Certo. E se você for orçar fora do Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa, você não vai partir de nada a menos de 5 milhões de reais e tudo mais, né? É bastante. É bastante. E Sim. aqui conosco, quantos por cento a gente consegue resguardar para o cliente para desenvolver o equipamento com relação ao preço do exterior? Eu não gosto de me comprometer com números, porque como eu disse, são design, são feitos em design, aquele produto ele é específico, customizado para o projeto. Mas em Porém, média, a gente parte... esse número não é off-topic, o número possível. A gente parte aí de 2 milhões de reais. Certo. Ou seja... caiu mais de 50%. Mais de 50%. Mas parte de um valor desse tipo. O CAPEX no Tech, ele não é dos mais baixos. Não é como comprar uma máquina de solda. É uma máquina de solda convencional, arco elétrico. Esse é um dos principais problemas do FSW Brasil, porque o custo de CAPEX para implementação realmente não é acessível. Não. E em lugar nenhum do mundo. Né? Da mesma maneira que nós estávamos falando da fabricante de perfis, né, da extrusora, ele comprar uma nova prensa, também você tem esse problema. Exato, né? ele incorre nesse problema aqui. Ainda que seja até 50% mais barato do que um equipamento no exterior, Exatamente. Ainda assim o custo é elevado. Porém, a vantagem, além do nosso custo menor, do equipamento ser customizado, a gente não oferecer uma bazuca para matar uma formiga, a consultoria da FSW Brasil, o acompanhamento, ele é vitalício. Tem que ter um service, né? Tem que ter um apoio. Exatamente, nós estamos aqui. Como eu comentei também, se você vai colocar um novo produto na sua linha, no seu equipamento que você comprou, você vai ter que ter um design de novo projeto. Com certeza. É claro que sempre vai diminuir, né? Vai diminuir a curva, né? Do tempo Fica e tudo mais mais. fácil, né? Sempre vai ficar mais fácil. Você tem um equipamento ali, você vai aprender a trabalhar com seu equipamento, mas sempre vai ter esse novo projeto. Beleza. Qualquer décimo de milímetro que altera, você vai ter um novo projeto. Exato. Mas até aqui a gente continua na sinuca de bico. Sim, a verba de CAPEX desapareceu, raras exceções existem para determinadas empresas, esse valor se justifica, sobretudo pelo payback, que é realmente sensacional no caso do FSW. Mas, poxa vida, 2 milhões ainda assim é pesado. Sim. O que o budget tem a ver com isso? Bom, a gente até fez uma brincadeira, né? Se você não tem budget para CAPEX previsto no seu planejamento estratégico, mas também você não pode perder essa oportunidade de lançar esse novo produto no mercado, não tem problema, fique tranquilo. Nós temos um budget especial para você, né? Através do FSW Brasil O budget em CAPEX é nosso, né? Quem vai investir no maquinário somos nós. É claro que a gente já tem um maquinário, a gente já fez esse investimento em rodadas de investimento, temos hoje uma incubadora, né, de médio e grande porte que nos apoia, nos suporta, e graças a essa estrutura a gente consegue colocar os nossos equipamentos à disposição da sua aplicação, e isso é o significado do FSW Brasil
budget, que é exatamente essa brincadeira de dizer budget primeiro para quem tem o budget apertado, para quem não pode investir, budget que é o budget nosso proprietário. A gente vai colocar a nossa estrutura, os nossos maquinários à disposição do cliente. Exatamente. Nem sempre isso é possível, né, Fábio? Também existem clientes que têm, como a gente já foi em fábrica de vagões aí, e a gente não tem como trazer um vagão para dentro de casa, Sim, né? Mas sim. também, para uma demanda como essa, o TEC é bastante justificável. Sim, exatamente. Bom, hoje a gente tem um parque Fabril à nossa disposição aí com vários equipamentos com dimensionais aí bem interessantes aí para se colocar peças de 12, 13 metros no mercado aí. Já de cara, sim. Já de cara. E nós temos aí capacidade para se soldar, é claro que depende muito do perfil, geometria, massa do perfil e tudo mais, mas a gente tem capacidade para colocar aí pelo menos aí 150, 200 toneladas de material soldados mês. Certo, então aqui rola um determinado critério. O que o cliente tem que ter para ele estar elegível ao FSW Brasil Budget? Na verdade, isso tudo está relacionado com o próprio produto, né? Com o que ele está lançando, a viabilidade daquilo e o payback que vai trazer se ele colocar um novo equipamento. E além disso também, isso tem que estar relacionado com a estratégia da própria companhia. Certo, mas não entra volume de demanda aí, não é necessário o cliente nos dar uma demanda razoável para justificar que a gente utilize o nosso equipamento para ele? Bom, mais uma vez, nós somos uma startup, né? Então nossa intenção é sempre quebrar barreiras, né? Sempre diminuir as barreiras. Então nós não temos um lote mínimo gigante, como em alguns casos, né? Que se fala de lote mínimo, mas esse lote mínimo é 20, 30 toneladas, ou um volume de 150 toneladas ano. Não é qualquer produto que pode ser desenvolvido dentro dos nossos equipamentos, né, no nosso parque Fabril, ele pode começar ali entre 500, 800 quilos mês, ou seja, o lote mínimo é bem baixo para esse tipo de material. Legal. O range é bastante sim, generoso, sim. Ou seja, pequena, média, grande empresa consegue participar do FSW Brasil Budget, consegue começar a soldar por fricção, Exatamente. mudar seus produtos, fazer coengenharia, fazer redesign, entregar um produto melhor, com processos melhores, com mais produtividade, custando menos a partir do FSW Brasil Budget. É para todo mundo. Exatamente. Um dos nossos sonhos é transformar o Friction Steel Welding num processo convencional de soldagem. Fantástico. Como qualquer outro. Sim. Ou seja, democratizar essa tecnologia, tornar viável para qualquer um. Legal. Né? Para o pequeno, para o micro, para o pequeno, para o médio, para o grande e para o gigante. Esse é um dos nossos desafios, das nossas intenções. Vamos mostrar um pouquinho dos ganhos da aplicação da FSW? Vamos. Só um tópico que faltou ainda no FSW Brasil Tech é que você precisa de um ferramental, né? Ele não é consumível, mas você vai ter um desgaste mecânico desse ferramental com o tempo. Né? Vai soldar toneladas de material ali, ele vai ter uma limitação, vai ter um desgaste natural. Né? E a FSW Brasil, dentro do FSW Brasil Tech, também comercializa esse tipo de ferramental vitalício também, né? A gente está falando aí dos fixadores, né? E da própria ferramenta de soldagem. Cada produto a gente não sabe aqui o que pode vir, né? De repente a gente falou que a gente consegue fazer até 14 metros, mas eventualmente chega um produto de 20 metros. E a gente vai fazer o quê? A gente falou lá atrás que é de 6 a 10 mil reais um lab para fazer uma... De repente não tem nada a ver, né? Isso daí. Mas se a gente precisar de um ferramental diferenciado, a gente compartilha isso com o cliente através do TEC. Exatamente. Legal. É importante então frisar que o TEC ele serve tanto para desenvolvimento de ferramental especial, se o produto assim precisa, né? Como também para dimensionar um equipamento exatamente de acordo com aquilo que o produto precisa. Né? Vamos seguir? Vamos lá. Bom, o que eu ganho aplicando os processos de fricção e mistura nos meus produtos? Né? A gente resolveu colocar várias imagens nesse slide aí justamente para ele falar por si só. Né? Aqui a gente tem, como eu comentei, a montagem de painéis de perfis, né, fabricados através de perfis estrudados. Ele consegue colocar uma régua aqui, né, provando a planicidade. Que prova o que eu falei, né, mostrando
esse perfil aqui que não tem distorção nenhuma. O fantástico é que devido à solda ser fria. nessa foto aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cordões de solda FSW. Se isso fosse num cordão tradicional de solda por fusão, TIG, MIG, MAG ou o que quer que o valha, ficaria, né? Exatamente. Exatamente, O arco de fusão já abre numa temperatura muito maior do que a temperatura de fusão do próprio metal. Isso causa distorção. Encruamento, né? Isso, ele empena, né? O material empena, ele muda as características físicas dele e isso causa empenamento. A planicidade é que dá um retrabalho. Exatamente. Sem falar disso, né? Como eu comentei, ele não tem nenhum preparo aqui, não tem nenhum pré-solda para se colocar isso. Quando os perfis já têm o design adequado para receber o FSW, é só chegar, colocar na máquina e apertar o botão. Né? Então aí com isso a gente tem aí o tão falado aumento de DCC de uma prensa. Você vai garantir propriedade mecânica ao seu cliente e perfis maiores. Você vê aqui estruturas extremamente complexas, né? Exatamente. Você tem uma soldagem em T, você tem uma topa-topa com T, a estrutura de triângulo que você falou, de resistência, geralmente é aqueles clientes que têm montagem de painel, né? Que eles utilizam os encaixes ainda e tudo mais. Eventualmente eles podem diminuir o número de encaixes ou até eliminar o número de encaixes. Exatamente. A gente tem um caso assim dentro de casa, né? Aqui a gente chama de perfis de alta complexidade, né? Alta complexidade geométrica. Esse caso aqui ele é fantástico, que ele mostra aqui um perfil bem largo, que ele é composto por 3 perfis diferentes, né? E com 2 cordões de solda, né? 2 cordões de friction steel welding. 1, 2, 3 perfis, geometrias bem complexas, né? São perfis multitubulares. Multitubulares. Né? Então, são perfis de altíssima resistência, devido a essa geometria complexa, né? Ele ser tubular. É por conta dessas estruturas que a gente falou lá no começo que o alumínio consegue superar eventualmente a resistência do aço. Exatamente. Né? E esse perfil está sendo utilizado na indústria automotiva. Esse aqui no caso é da Mercedes. Exatamente, né? Ele é o piso da Mercedes, né? O assoalho, né? O assoalho da Mercedes, isso. Ou seja, você consegue uma peça inteiriça através de 3 peças distintas, né? De 3 perfis. E ele acompanha, né, todo o design do veículo. Isso é muito legal, né? Muito legal, muito sensacional. Mas passando, a gente tem aí ganhos tangíveis, ganhos intangíveis. Tem alguma coisa aí pra frente sobre isso, né? Bom, vamos lá. Tudo bem, né? A tecnologia é boa, né? Vou ter ganho com isso, vou conseguir colocar perfis, produtos novos no mercado, né? Mas e o processo de manufatura, né? Ele tem vantagens, esse processo de manufatura? E foi como eu falei, a transformação da engenharia do friction steel welding, ela é complexa. Sim. Porém, depois que você tem isso, que é o que a FSW Brasil também entrega, né? Vamos dizer assim, a gente vai descascar o abacaxi que o cliente tem, né? A gente vai resolver toda essa trama de engenharia, ele se torna um processo de apertar botão. Né? Ele pode ser totalmente automatizado e robotizável. Né? Uma onda que está na crista agora, né? Não se quebrou ainda, talvez nem tenha chegado na crista ainda da onda, é o que se fala da engenharia 4.0, ou indústria 4.0. Certo. O nosso pátio fabril, nossas fábricas, indústrias estão se preparando aí para o 4.0. Exatamente. Né? O FSW já é algo apontado para. Com certeza. Legal. Ele é totalmente aderente à engenharia, à indústria 4.0, porque ele pode ser robotizável. Certo, perfeito. Significa que a gente tem também aí processos, né, padronizados, né, de qualidade. Já não tem aquela homogêneos, né, em questão de qualidade. Sim, exatamente. Inclusive fala aqui de segurança de trabalho também, né, alguma coisa. Você pode esquecer a insalubridade, né, da soldagem convencional, da soldagem a arco, né? Aqueles EPIs do soldador antigo que parece um agente do esquadrão antibomba, né? Cheio de macacão e manga. Pode esquecer disso, né? É praticamente um processo muito semelhante à usinagem. Sim. É um processo de friction steel welding. Basicamente é um processo de usinagem. Basicamente é um processo de usinagem. Né? Mas a gente vai falar isso em outros tópicos, né? Em outros vídeos. Fica. A gente vai falar... Então, deixa os comentários, aproveitando para fazer um spoiler, deixa os comentários, deixa sua dúvida, seus elogios, suas críticas, ou o que quer que seja. Clica no like aí pra gente ter um pouquinho de engajamento nessas redes sociais, é importante pra gente se você estiver curtindo, mas sobretudo participa no sentido de, o que você quer saber a mais, que
informação ou palavra que a gente falou aqui, que você quer que a gente aprofunde, que a gente traz aqui no próximo FSW Brasil Talks. Beleza? Seguindo. Bom, então na questão de segurança de trabalho, você pode esquecer essa questão da insalubridade, que ela não vai mais existir. O seu operador não vai ficar respirando aquela fumaça tóxica que é Inalar. Inalar. Não vou nem cortar, vou deixar. Bom, economia, como eu falei, uma nova tecnologia ela tem que vir para trazer receita, né? Incremental, trazer. O empresário adora essa parte. Gosta. Então, como ele não utiliza gases de proteção, você não tem pré-solda, você não tem pós-solda, você não tem abrasivo, você não tem nada desse tipo de coisa, a longo prazo ele é um processo que ele vai apresentar. O que você gastaria com isso, você Exatamente. coloca no bolso. Certo. Eu gosto muito dessa parte. Eu amo essa parte do planeta verde aqui. O orgulho de dizer que é um processo verde que promove eficiência energética, né? Que você tem um processo produtivo para determinado produto que não polui, que não agride, que não mata pessoas antecipadamente, né? Porque inalar essa fumaça tóxica que a soldagem tradicional traz é alguma coisa que vai trazer prejuízos no longo prazo, né? Sim. E a gente tem que ter orgulho disso porque tudo bem, aumento de receita e tudo mais, você tem que sempre ter um propósito à frente, né? Porque se o jogo for somente dinheiro, se for uma coisa muito dinheirista, você não tem muita sustentabilidade nesse tipo de Pensar oferta, um pouquinho né? nas próximas gerações, né? Exatamente. Nos filhos dos nossos filhos, né? Quem sabe? Sim. Legal, bacana. Bom, O que mais que a gente tem à frente? Estamos chegando ao fim do primeiro FSW Brasil Talks. Lembrando, por favor, digam pra gente o que vocês acharam e vamos seguir em frente, né? Mas manda nossos comentários aí, por gentileza. A gente espera muito que tenha algum comentário, isso daqui tudo. Bom, voltando àquele antigo paradigma que eu falei da NASA, né? É uma pergunta que a gente constantemente ouve aí em nossos clientes. A né? gente respondeu essa pergunta aí Sim. nos slides anteriores. Sim. Né? Realmente, é assim. Você vai aplicar a tecnologia que a NASA usa para soldar as suas plataformas de lançamento. Sim. Mas, realmente não é esse custo, não existe esse fantasma, esse paradigma que se é... Fabão, você falou uma coisa que é interessante, quero até colocar aqui um parênteses, porque a gente está falando que a NASA usa, mas espera um pouquinho, antes que pareça que a gente está vendo o travesseiro da NASA, o negócio é o seguinte, NASA, SpaceX do Elon Musk, Apple utiliza, GM utiliza, Hitachi utiliza, a gente tem Mazda utiliza, Mercedes-Benz utiliza, a gente tem inúmeras empresas Muitos de vanguarda players, em termos de inovação, né? Boeing utiliza, Embraer utiliza, né? Então assim são empresas que são exemplos de inovação, de cultura organizacional, de valores, de propósitos, e elas já antenadas sempre, né? Tá no DNA dessas empresas a inovação, seus valores, seus propósitos. É óbvio que eles iriam optar por substituir processos absolutamente obsoletos, eu posso dizer com toda a propriedade isso, tendo estudado esse tempo todo de FSW Brasil, o processo, eu posso dizer que comparado a outros processos tidos como os tradicionais, já são processos obsoletos, né? Então isso é muito interessante que se diga, porque o FSW frente a qualquer outro método de junção é sempre superior, né? É à frente, inclusive no que se refere à sustentabilidade. É muito legal isso. Isso foi só um parêntese para que a gente possa acrescentar mais empresas que utilizam aí a tecnologia, né? A próxima é a sua, com certeza. Bom, o que eu tenho a dizer para vocês para finalizar é que a FSW Brasil, sim, a gente pode se orgulhar de falar isso. A FSW Brasil, ela tropicalizou essa tecnologia de soldagem, baixou todas as barreiras. Nós montamos esse portfólio realmente para que você venha, né, traga a sua empresa e faça um novo projeto. Coloque um novo produto nas ruas, no céu, né? Soldado por Friction Steel Welding. É isso aí, E seja o protagonista, não fique esperando a tecnologia chegar, não fique esperando a onda passar, como eu falei do camarão. Camarão, né? que dorme, a onda leva. Exatamente. Então venha que nós temos aí condições imbatíveis para você aplicar P&D com uma tecnologia revolucionária na sua empresa. Ah, legal, foram suas considerações finais. Exatamente. Quer acrescentar algo mais? Não, tá forte que
quero te dar parabéns pelo primeiro FSW Brasil Obrigado, Talks. estamos felizes com essa possibilidade. Demorou para sair, mas a gente está aqui, ficou bem legal, espero que vocês gostem Eu também. quero agradecer também a nossa cinegrafista também, Mariana, está aqui nos bastidores, ela não aparece, mas ela é uma figura importantíssima nesse desenvolvimento todo, desse projeto do FSW Brasil Talks. Eu quero compartilhar aqui os nossos contatos, passa por gentileza os slides. É óbvio que eu vou colocar esses contatos aqui abaixo na descrição desse vídeo, se você estiver vendo isso daqui a partir do YouTube, como provavelmente deve estar. É claro que a gente vai aproveitar para espalhar isso para a comunidade dentro do LinkedIn e tudo mais. Mas preferencialmente, se você estiver aqui no YouTube, tem diversas informações aqui embaixo com os links de contato. Fica aqui o convite para vocês esclarecerem suas dúvidas. Se você é universitário, gostou, quer saber mais, vem trocar uma ideia com a gente gosta bastante da comunidade universitária, né, Fábio? O Fábio teve recentemente na Universidade de Ponta Grossa fazendo uma palestra sobre a postura do engenheiro 4.0, o engenheiro fora da caixa, né, e rimando isso com o FSW, com inovação e tudo mais. Aqui o convite principal é, pessoal, vamos trabalhar com P&D e para finalizar, eu acho que pode ter ficado vaga a seguinte informação. A gente colocou lá com baixo investimento, que é a média, né, de 6 a 10 mil reais, que fique claro que tem algumas variações, seja para menos ou para mais, mas a nossa experiência geral tem dito que geralmente fica nessa faixa, demonstrando o baixo investimento. Né? E se for sem investimento, como é que é sem investimento? Né? Eventualmente você pode compartilhar isso com o cliente e esse cliente pode comprar essa tecnologia de você. Então aí fica a coisa do sem qualquer tipo de investimento. Sim. Simplesmente você, como um vetor de tecnologia, uma autoridade em inovação, chega e traz essa possibilidade para dentro da casa do seu cliente, entregando valor, estreitando o relacionamento, tudo através desse sistema de FSW Brasil Lab. É a porta de entrada e a principal caminho para você inovar através de processos de fricção. Então, muito obrigado se você chegou até o final desse vídeo aqui, que deve ter algumas horas, 1 hora e tantos aí, minutos. Mas vamos Valeu. melhorar, inclusive, nisso. Vamos melhorar, mas é assim, é muita empolgação, é muita ideia para trocar. Por favor, curtam, comentam, compartilhem, deixem suas dúvidas que a gente quer continuar nesse projeto que é Oxigênio, para a gente poder existir, respirar. E a mensagem final do filósofo Raul Seixas, como que é? Eu não me lembro mais, rapaz, você me pegou agora. Tá tudo pronto agora, é só vir pegar? Vamos aluminizar o Brasil. Essa ideia, rapaz, eu tinha esquecido isso completamente. Pessoal, Obrigado, pessoal. Obrigado.